Bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do nosso Foto em Casa. Hoje com a participação mais do que especial do Everyday Brasil na figura da Ivana de Bertolis, que é uma das curadoras e responsáveis por esse perfil aí que fica nos abrilhantando com imagens sensacionais desse nosso Brasil. E é por esse motivo, assim, né, por eu já ser um admirador antigo e assíduo do Everyday, que eu entrei em contato fiz contato ali, né, por uma direct, para saber se, enfim, eles topariam participar. E aí fiquei mais feliz ainda quando eu descobri que eram elas, na verdade, né? São duas as curadoras desse portal, desse perfil, enfim, e que eu já vou fazer contato aqui. Vamos ver se a gente já consegue colocar a Ivana para conversar com a gente, que vai ser através do próprio Instagram do Everyday. Olá, Ivana, tudo bem? Agora sim, estamos ao vivo. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Vou Boa- me começar. Tá ouvindo bem? Todo mundo ouve bem aí? Ivana, tá ouvindo bem? Tudo certo aqui. Beleza. Primeiro, obrigada pelo convite. Adorei, adoramos. E parabéns pela iniciativa. A gente sempre tem que manter as conversas e as trocas ativas, e principalmente nesse momento, né, que a gente está um pouco longe um do outro. E, e é isso, obrigada e parabéns. Legal, legal, Ivana. Então, eu vou começar contextualizando assim, o pessoal que está chegando, pedindo licença também, agora falando também para a audiência aí do Everyday Brasil, que está chegando aqui, começar me apresentando, então, já que é toda uma turma nova. Eu me chamo Bruno Alencastro, sou fotógrafo, trabalho com narrativas visuais também para além da fotografia. E, enfim, nesse período de quarentena, inventei que eu estou chamando um despretensioso ou pretensioso festival de fotografia para a gente tentar estar um pouco mais próximo, né? Isso que a Ivana falou, assim, a gente conversar trocar, né? Tentar tornar essa nossa rotina um pouco mais leve nesse período que não está nada fácil, assim. Então, já que o que nos une são as narrativas visuais, é a fotografia, eu fui atrás de um time de peso, assim, para conversar, e gente que eu admiro, assim, né? Chutei alto, assim. Ontem bati um papo com o Stucker, que para mim foi um privilégio, assim, um cara que eu sempre admirei e topou embarcar nessa. Outro chute alto que eu dei eu estava explicando, né? Foi com o Everyday, assim, que também é um perfil que eu sigo há muito tempo, assim, sou encantado, né? Sempre fui um assíduo seguidor e, enfim, encantado com essa riqueza de imagens que tem esse documento primoroso, assim, sobre o nosso Brasil. E aí eu fiz contato, né? Tava explicando que fiz contato lá através do direct mesmo, e para saber quem é que estava por trás, assim, e aí descobri a Ivana, assim, por trás desse perfil. Fiquei mais feliz ainda que tem uma mina aí no comando, né? Duas minas, na verdade, junto com a Lívia, no comando desse perfil. Nós. É, e aí, então a ideia é essa, né? A ideia é a gente bater um papo aí, começando agora, o pessoal tá chegando, vamos até as 8 horas aí conversando, mas já se sintam à vontade para ir mandando perguntas e questões que vocês tiverem, porque são todas bem-vindas aqui. Tem a Grace aqui do meu lado ajudando a moderar Oi, e Grace. Ivan tá te dando um oi aí. E aí moderar tudo para a gente seguir essa conversa. Mas eu já te passo, então, a primeira. Acho que vale a pena a gente começar bem contextualizando, assim, né, para quem está chegando, né, seja quem está aí do lado do Everyday, seja quem está do lado aqui dos seguidores ali do meu perfil. Afinal, o que é o Everyday? Onde é que ele se localiza assim, nesse cenário? Bom, primeiro, bem-vindo a todos. Bem-vindo todos que estão por aqui vendo a gente. Então, o Everyday Brasil, ele faz parte do Everyday Projects, que é um projeto global de fotografia que nasceu na África, quando dois fotógrafos norte-americanos, o Peter e o Austin, foram morar na África, morar e trabalhar na África, mais precisamente na Costa do Marfim. E chegando lá, eles sentiram a necessidade de falar do continente de uma maneira que fugisse desses clichês que são constantemente atribuídos ao continente, como fome, miséria, conflitos. E eles são fotógrafos e eles decidiram, por meio da fotografia, falar do dia a dia, né? Daí que vem o Everyday, o nome. Afinal de contas, essas pessoas também têm seu dia a dia, os seus trabalhos, suas famílias, seus amigos, seu lazer. E tudo começou assim, dessa forma, como por eles dois, na África.
Deixa eu virar O aqui, enquanto passado. a gente vai falando, eu vou mostrar aqui para vocês, então. Aqui está o embrião, então, né? Como tudo começou, assim, no Everyday App. Isso. E me perdi aqui um pouco, mas enfim, começou na África, a plataforma do Everyday em geral, a plataforma principal é o Instagram, e eles começaram na África e assim, 2012. Foi em 2012, e hoje em dia, assim, tem vários perfis similares pelo mundo. Tem Everyday Rússia, Everyday Austrália, Everyday Ásia, Everyday Índia, Everyday México, Everyday Chile, muitos. Vocês podem entrar no everydayprojects.org, que lá tem os perfis, os Everydays oficiais. Bem, e o motivo, o objetivo do projeto é esse, é mostrar o dia a dia das localidades, dos países, por meio da fotografia, fugindo dos estereótipos, dos seducionismos, tendo uma visão autêntica da sociedade e desse dia a dia. E o Everyday Brasil é isso, a gente tenta, por meio das imagens, mostrar o país de maneira autêntica, mostrando os lugares, as pessoas, os acontecimentos importantes, expor as questões urgentes, as dificuldades que ainda existem, a riqueza cultural. O Brasil é um país enorme, a cultura no sul se manifesta de uma forma, no sudeste de outra, no nordeste de outra. Então, assim, é inesgotável o tanto que a gente tem para falar, para mostrar do país. E a fotografia é uma ferramenta incrível, porque a imagem é algo muito poderoso. A fotografia tem muito alcance, ela tem o poder de expor questões, de promover transformações, mudanças, gerar conhecimento. E a gente vai... O nosso objetivo é esse. E, claro, a gente faz isso, a gente documenta o dia a dia do país por meio da fotografia documental que é produzida no país atualmente, dando visibilidade aos fotógrafos e fotógrafas que estão em atividade atualmente no país. Então, mostrando também, um dos objetivos é jogar a luz nos fotógrafos e fotógrafas que estão produzindo. O país, como eu disse, é muito grande, tem muita gente boa produzindo, tem gente no Acre produzindo e que nem sempre chega pra gente. Aí, uma coisa que eu sempre ouço, e eu acho isso maravilhoso, que esse é o que eu acho mais gratificante, é que muita gente fala pra mim, eu conheci tal fotógrafo por causa do Everyday. Eu não conhecia, aí agora passei a acompanhar o trabalho dela. Então, essa rede que se forma num país tão grande é bem, bem importante, eu acho. Eu acho legal esse, até invertendo, já que a gente está nesse gancho, assim, invertendo um pouco a lógica da pauta assim, que a gente montou, eu e a Ivana, mas já que a gente está falando mais dessa questão de curadoria, assim, e falando dessa diversidade, desse montante que a gente tem, né? Eu acho fantástico exatamente pensar isso, assim, pensar que num universo atual, assim, de proliferação de imagem, de a gente ser bombardeado todos os dias com um montão de imagem, né? Esse tempo curto que as imagens têm, assim, no nosso cotidiano, assim, parece que às vezes a gente não consegue nem processar, assim, essa quantidade de imagens que a gente recebe. Às vezes é difícil o papel de filtrar isso, né? Às vezes parece que a dificuldade que a gente tem no meio dessa avalanche de imagens que a gente é exposto assim, nos dias de hoje a consumir, é fazer um filtro e ver exatamente isso, assim, caramba, conhecer um fotodocumentarista, uma fotodocumentarista lá do Acre, que tem um trabalho fantástico, mostrando, né, sei lá, os ribeirinhos, numa situação do cotidiano deles, enfim, e aí, através do Everyday, a gente consegue isso, assim, através do papel de vocês, né, como curadoras, assim, desse conteúdo, a gente consegue ter acesso a fotógrafos e fotógrafos que a gente nem imaginava que estão aí em atividade, às vezes com um trabalho super extenso, um trabalho documental de fôlego, de anos, assim,
e que nessa avalanche de imagem que a gente é bombardeado, às vezes a gente não consegue fazer esse filtro, né? Eu queria que tu falasse um pouco, assim, para nós, Ivana, como é que é esse trabalho de fazer esse filtro, assim, né? Evidente que... E aí já tem uma primeira pergunta aqui do Moreno Silva, que está perguntando já de cara, assim, né? Como é que a gente faz para enviar fotos pro Everyday, né? Então, é evidente que tem... acho que é legal falar como é que essas fotos chegam muita coisa para vocês, mas acho legal principalmente esse papel de curadoria mesmo, assim, né? Você como curadora, e aí, enfim, falar um pouco dessa atividade, como é que faz para fazer um filtro e deixar chegar para nós, a impressão que dá é que tudo que chega lá é muito bom, assim. Eu assino o Everyday, eu sou notificado cada vez que entra uma publicação lá, porque eu tenho certeza de que vai chegar coisas muito boas para mim através do perfil, né? Que bom, que bom. Então, como eu disse, os assuntos a serem tratados e expostos são muitos, né? Muitos. Você falou dos ribeirinhos, mas a gente tem a questão dos indígenas, a questão de moradia, saúde, trabalho, porque, de modo geral, o que o Everyday aborda são as questões sociais e os direitos humanos. E isso, né, é muita coisa. Saúde, moradia, educação e por aí vai. A gente tem um time fixo de fotógrafos e fotógrafas colaboradores, praticamente em todas as regiões do país. A gente tem alguém. Então, assim, a gente tem essa rede, porque é importante, são mais de 40, eu não sei direito em quanto a gente está, uns 45. Então, tem uns que colaboram mais pontualmente, alguns que são mais assíduos. Quem acompanha o Everyday provavelmente percebe essa dinâmica. Então, a gente tem isso porque, por exemplo, tem um fotógrafo em Manaus, vou dar um exemplo, o Rafa. Acontece alguma coisa importante lá. Eu sei que ele vai cobrir, provavelmente. Então, eu já tenho alguém ali, entendeu? E também ele me manda coisas. Então, é importante a gente ter essa rede de colaboradores. Mas a gente não trabalha só com esses colaboradores fixos. Todos os dias, como você disse, a gente recebe... contatos, a gente recebe material, gente querendo participar, gente querendo sugerir uma pauta. Então, as publicações, elas vêm de várias maneiras, não tem uma maneira só. Tem pessoas que não fazem exatamente parte desse time fixo, mas que colaboram com a gente. A gente, inclusive, está cada dia vendo isso, assim, porque tem muita gente produzindo, tem muita coisa sendo produzida e tem muito material bom. Então, o nosso compromisso é com a qualidade do material e que esse material que nos chega, ele esteja em sintonia com o objetivo do projeto, que é documentar o dia a dia do país na sua abrangência. Então, assim, sempre que as pessoas nos procuram, o que eu digo eu sempre explico esse funcionamento da gente ter, quem entrar no site do everydaybrasil.org, vai ver que a gente tem ali a aba fotógrafos, que tem esses fotógrafos e fotógrafas fixos. E assim, é uma coisa que está sempre crescendo, a gente está sempre conhecendo pessoas novas, geralmente a gente começa a receber material de algumas pessoas, a pessoa começa a participar de uma maneira mais assídua, aí a gente convida ela a fazer parte efetivamente desse nosso quadro de fotógrafos e fotógrafas colaboradores. Mas a gente está sempre recebendo materiais de vários lugares, de várias pessoas, e muitas vezes publicando. Então, e uma outra maneira também que nos chega material é pela hashtag EverydayBrasil. Então, todo mundo que está aí, se quiser mostrar o que está produzindo, coloca a hashtag EverydayBrasil, porque aí nos chega, aparece para a gente. Então, é mais fácil da gente acabar... e geralmente é assim que a gente vai conhecendo os fotógrafos e fotógrafas pelo Brasil afora, porque essas pessoas passam a marcar sempre, aí a gente começa a olhar, ver que o trabalho é interessante, que tem a ver com a gente, e aí cria-se esse vínculo, e enfim, dessa forma. É legal que na própria origem, né, na própria forma das pessoas chegarem, a gente já vê o resultado disso, né? Chegando desses múltiplos lugares, assim, e não só de um lugar tradicional, é que isso vai se refletir também em como é que a gente vai ter uma diversidade de gente que a gente nem imaginava que ia conhecer, né? Então eu acho que esse teu retorno, assim, de ver que chega de múltiplos lugares, gente mandando mensagem, gente marcando a tag,
se expressa No depois. e-mail também, chega bastante coisa no e-mail também, inclusive vou falar o e-mail, é everydaybrasil@gmail.com, porque às vezes se a pessoa vai mandar um ensaio, fez uma cobertura em algum lugar do país que acha que tem a ver com a gente, manda pra gente. E aí, assim, nem sempre no direct, nem sempre é o melhor e-mail. Manda no e-mail, explica o que é o trabalho, a gente sempre olha, a gente sempre responde. Que demais. Que demais. E aí ainda, então já está respondido aqui, né? Mais ou menos assim. Então tem a tag, né? Everyday Brasil, tem o e-mail everydaybrasil@gmail.com. Mas usar a hashtag é sempre legal, porque aí nos aparece assim, aparece pra gente inevitavelmente, sabe? Então, inevitavelmente, Claro. a gente vai acabar tendo esse acesso. Então, é legal usar a hashtag. Everyday Brasil com S sempre, pelo amor de Deus. Ah, sim, o Brasil conhece, importante falar. E é legal também porque daí fortalece ela também, fortalece a tag e já vai ter lá junto reunido um monte de material de E aí qualidade, assim, também, né? e quem segue a tag, porque dá para seguir a tag, né? Acaba conhecendo o trabalho de outros fotógrafos e fotógrafas também. Então, se você parar para pensar, é uma rede infinita de trocas e de conhecimento de fotógrafos, do que está sendo produzido, do que quais assuntos estão sendo discutidos, quais questões estão sendo levantadas, enfim. Demais, demais. E aí a gente entra num ponto, né? Eu acho que esse papel que o Everyday tem, assim, né, pelo mundo, e no caso aqui no Brasil, né, de estar documentando, então, comunidades que geralmente não ganhariam visibilidade que merecem, estar tratando de temáticas que também, às vezes, estão de fora de uma agenda da comunicação, uma agenda política, né, do jornalismo, seja de propostas políticas mesmo. A gente está diante de uma fotografia, por assim dizer, uma fotografia de resistência, assim, uma fotografia que ela tenta ir através dessa narrativa, dessa forma, ela vai para a batalha mesmo, ela vai ser uma ferramenta de ação política, né, de tentar visibilizar isso. Como é que tu encara um pouco esse papel da fotografia, assim? O que a gente pode entender dessa fotografia resistência, assim, né? Eu acho que é um pouco do que eu disse agora. Eu acho que a fotografia, ela é uma ferramenta de ação e de reflexão. De ação, muitas vezes, para quem está produzindo, de reflexão para quem está consumindo, para o espectador. Acho que a fotografia, ela é muito poderosa. Acho que ela tem um poder de transformação, de reflexão, de você poder ter acesso a coisas que você não conhecia ou que coisas, assuntos, lugares, aspectos, pessoas, modos de vida que você julgava de uma forma e você acaba entendendo que é de outra. Eu mesma, eu era uma pessoa antes do Everyday e sou outra hoje, porque o tanto de coisas que eu tive acesso, que eu tenho acesso todo dia ainda, que eu não sabia como que funcionava, que eu não sabia que existia, não sabia como que as pessoas viviam e como vivem, como é a luta diária delas, pela sobrevivência. E uma coisa também que eu gosto muito, porque também não a gente tem que expor as questões urgentes, as dificuldades, isso é um compromisso nosso, mas uma coisa que me agrada muito também é pensar no brasileiro como ele é resiliente, né? E as maneiras como as pessoas vivem, as maneiras como as pessoas, e é nisso que eu quero chegar, como as pessoas se divertem, é maravilhoso. É maravilhoso. No site do Everyday, a gente escolheu para abrir, tem um vídeo. Esse vídeo é do Leonardo Salomão, que é um fotógrafo incrível, colaborador do Everyday, ele mora em Curitiba. E é um vídeo do Seu Cigano, que é um senhor dançando na beira do Rio São Francisco. E é maravilhoso. É alguém se divertindo ali, tomando uma cerveja, ouvindo uma aparelhagem brega atrás. Então, assim, isso para mim também é resistência, sabe? Eu acho que falar de como o brasileiro vive em suas mais diversas formas,
falando das dificuldades pelas quais as pessoas passam, falando das belezas dos lugares, falando do que ainda precisa ser melhorado, mas também falando do que é bom, do que é feliz, do que tem humor. Porque, né, o brasileiro tem muito humor, tem muita... Enfim, a gente é bastante conhecido por isso, inclusive. E não deixar os assuntos morrerem. Sempre que acontece alguma coisa importante no país, a gente está falando sobre isso, a gente está publicando sobre isso. Não existe nada que aconteça de importante que a gente deixe passar, que a gente não aborde. E é isso, então, é uma resistência mesmo, porque assim, é everyday, né? É todo dia. A gente tem conteúdo todo dia. E aí, às vezes, a gente tem uma programação, a publicação da tarde vai ser tal. Mas aí acontece uma coisa no país, aí tudo muda, aí a gente tem que correr atrás, ligar, falar quem tem, quem não tem, quem está cobrindo, quem não está. Então, é uma coisa assim que você tem que estar sempre em alerta. Demais. Então, já respondendo um pouco, assim, né, respondendo totalmente, na verdade, mas quando tem agenda, né, eu acho que, não sei se torna um pouco mais fácil de um lado, porque tem uma agenda que está acontecendo, mas, claro, tem todo esse corre para ir atrás das melhores imagens e ver como é que vai conseguir e tal. Agora, quando não tem, como é que é esse desafio? O que te chama a atenção, assim? O que vai chegando, assim, né? É o humor que tu falou, às vezes, é a luta, mas as dicas, assim, para as pessoas que estão assistindo, assim, o que vai chamar a atenção da Ivana quando eu estiver lá fazendo essa curadoria, assim, nesse monte de foto, o que vai chamar a atenção? Que dica tu poderia dar, assim, no sentido de que as pessoas possam incorporar a narrativa, algo diferente, assim? Eu não sei, eu tenho algumas teorias, assim, né? Eu sempre vejo eu vejo muita intimidade, assim, né? Isso eu acho que é uma marca muito forte, assim, né? Eu acho que todas elas, assim, a maioria dessas fotografias estão carregadas de uma carga de intimidade muito, muito forte, assim, né? E aí a gente vê o Stucker entrando aqui, participando desse bate-papo, já fazendo eco um pouco do que a gente estava falando ontem, dessa fotografia dele, de uma fotografia íntima, uma fotografia próxima. A gente vê muito isso. Eu acho que tem um pouco de pista de ser feito também por gente do local, assim, né? Por gente desses lugares, assim, né? Uma narrativa que ela é construída por quem está lá dentro desses contextos, assim, né? Que é outra coisa, né? Que é uma outra forma. Mas o que tu acha que tem, assim, de carga nessa fotografia que faz te chamar atenção e querer aproveitar isso, querer compartilhar com a gente? Já respondeu um pouco, mas, enfim, dando dicas aí. Eu acho que todas as particularidades do Brasil, do país e do brasileiro, elas são interessantes. Mas você tocou nessa coisa da intimidade, você falou da intimidade de quem está fotografando, é isso? Isso. Tá, eu acho que são dois olhares, né? Eu acho os dois olhares importantes. O de quem tem intimidade com o assunto e também de quem tem aquele olhar de fora, né? Eu acho que os dois olhares são interessantes. Mas, assim, eu gosto muito das histórias pessoais. Quando uma família, uma história ali, uma comunidade, uma coisa muito particular, que levante uma questão urgente, alguma coisa, um problema, ou não. Mas essas histórias pessoais pelo Brasil afora, eu acho muito interessantes, mas na verdade eu acho tudo muito, muito interessante, porque assim, é muito inesgotável mesmo, sabe? Eu acho que qualquer lugar do mundo é uma fonte inesgotável no sentido da experiência humana, enfim. E o Brasil, sendo desse tamanho, sei lá, é mais ainda, as histórias que vêm do sul, elas vêm de um jeito, as que vêm do norte, do nordeste, elas vêm de outro, então assim, não tem alguma coisa assim que a gente prefira ou que a gente ache mais legal. O compromisso é que esse material sempre tenha qualidade e é uma história para contar. Uma história para contar, eu acho que é isso. É uma história para contar.
Que demais, que demais. E aí cores, né? E aí isso que a Ivana fala se expressa também em cores, assim, né? A gente está pegando essa diversidade de estado e aí tem toda uma atmosfera de cor, assim, nesse exemplo, assim, que vem lá do sul e tem todo um colorido também que vem do norte, que vem do nordeste. Enfim, é muito bonito de ver isso também expresso em linguagem, assim, né? Em narrativas. Ivana, deixa eu te perguntar o lugar das minas, assim, as fotógrafas, assim, como é que a gente está vivendo assim esse momento de uma expressão forte da fotografia das mulheres? Como é que o Everyday está avaliando a presença das mulheres na fotografia? O que a gente ainda tem que caminhar, evoluir? Fala um pouco para a gente aí. Eu acho que, assim, na fotografia, assim como em várias atividades, os homens tiveram seus trabalhos, ao longo da história, tiveram seus trabalhos mais reconhecidos do que as mulheres, né? Na fotografia e em várias atividades. E sempre também, falando da fotografia, sempre um olhar um pouco hostil sobre a presença da mulher na fotografia. Isso vem se transformando muito, longe ainda de ser ideal, longe ainda de ser justo, mas vem se transformando. As mulheres já ocupam os espaços com seus trabalhos muito à vontade, mas ainda a gente tem que caminhar, nós estamos vivendo uma transformação que não tem volta, ainda bem. E no Everyday Brasil não é diferente. O nosso compromisso, como eu disse, é com material de qualidade e que esteja em sintonia com o objetivo do projeto, que é a fotografia documental, fotojornalismo, e tem os fotógrafos e as fotógrafas. Mas a gente, a nossa preocupação com dar visibilidade cada vez mais aos trabalhos das mulheres, uma preocupação constante, e a gente tem uma busca incessante de encontrar mais e mais fotógrafos por aí, inclusive as fotógrafas que estiverem por aí ouvindo a gente, se identificarem com o que é o projeto, né, com o objetivo do projeto, pode entrar em contato, porque a gente busca muito mesmo fotógrafas pelo Brasil afora. A gente tem várias fotógrafas colaboradoras, muitas maravilhosas. Quem acompanha o Everyday Brasil sabe. Eu acho que eu não vou falar nomes, porque eu não quero deixar esquecer nenhum, que todas são um trabalho incrível, fotógrafas completamente competentes, que estão aí produzindo, e quem acompanha o Everyday Brasil provavelmente tem acesso a esses trabalhos que eu estou falando. Mas a gente tem uma preocupação, assim, porque os homens ainda, na fotografia, ainda aparecem mais que as mulheres. Isso está mudando, mas ainda a gente tem um caminho aí, né? E a gente tem enfim, é uma busca diária mesmo, assim, por encontrar cada vez mais e mais fotógrafas. Eu conheci, por conta do Everyday Brasil, muitas fotógrafas de vários lugares do país. Toda vez que eu vejo um trabalho novo de alguma fotógrafa, eu já quero trazer para a gente, para colaborar com a gente. E é isso, e nem teria como ser diferente. Que demais, que demais. Então, estão todas convocadas aí a fazer uso desse espaço, né? Acho ótimo também esse papel que o Everyday soma, assim, né? Junto com toda essa questão fotográfica, a questão também de gênero e a importância disso. Estão chegando perguntas aqui, ó. Vou intercalar com uma pergunta que está vindo, veio do Emanuel Denaui, fotógrafo lá do Sul. Está perguntando se vocês pensam em aproveitar essa curadoria para lançar algum impresso, tipo um anuário ou um estilo As Melhores do Ano, ou é um projeto totalmente voltado para o digital, assim? Como é que vocês estão encarando isso? Tá, ótima pergunta. Então, faz um pouco mais de um ano que a gente lançou o site. A plataforma principal do Everyday no mundo é o Instagram. Uhum. Mas alguns Everydays têm site, a gente lançou o nosso tem um ano e meio, um ano e pouco. E a ideia do site é porque no site a gente pode publicar materiais
mais extensos, com texto, com mais foto, tratar do assunto com mais profundidade, que o Instagram é maravilhoso, mas é tudo, né, é rápido, você só pode colocar no máximo 10 fotos, e o site é para isso. Então, vocês podem entrar lá no site, na aba publicações, tem várias publicações, entrevistas que a gente faz com fotógrafos, apresenta o trabalho de alguns fotógrafos, a gente já produziu conteúdo próprio e a gente gostaria muito de produzir mais conteúdo próprio pelo país, com os fotógrafos que a gente tem pelo país. E a gente já foi atrás disso, de conseguir patrocínio com algumas instituições, porque a gente precisa de grana para fazer isso. E eu estou contando isso porque ele fez essa pergunta e a gente tem muita vontade de ter um material impresso, alguma publicação que seja de 6 em 6 meses. Esse é um desejo antigo nosso. Mas, como todo mundo sabe, para fazer essas coisas todas, a gente precisa de grana. E a gente passou o ano passado todo batalhando patrocínio, conversamos com várias instituições. Em alguns momentos a gente quase chegou lá e não foi. Agora, nesse momento do país ainda, né, mais complicado. Mas a gente tem, sim, esse desejo. E sempre que a gente pode, a gente sai dessa coisa só do online. A gente já fez algumas projeções na rua. Que a gente demais. fez uma projeção grande o ano retrasado na Rua Augusta, que é uma rua bem movimentada, bem conhecida aqui de São Paulo. Aí a gente fez uma projeção numa empena que durou das 9 até as 3 da manhã, num sábado à noite, com a rua super movimentada, fizemos em outros lugares já também. Então a gente sempre tenta levar a fotografia para os lugares, para as pessoas que estão passando na rua, para não esperar só que as pessoas cheguem até a gente. Então, assim, o impresso é uma vontade, a gente ter condições de produzir mais conteúdo próprio, de poder ir para Roraima, sabe? Falar sobre alguma coisa. O Roraima foi só um exemplo, mas enfim. Mas a gente quer ir para Roraima também, tá? E a gente tem tudo isso muito organizado, tanto na nossa cabeça como no papel. A gente tem o projeto perfeito, tanto esse projeto da gente produzir mais conteúdos próprios, como esse da projeção. Quando a gente fez a projeção aqui na Augusta, que foi uma coisa grande, deu tão certo que a gente falou, bom, vamos fazer isso pelo Brasil, né? Vamos levar essas projeções para uma praça em Belém, para uma praça numa cidadezinha e por aí vai. Então, assim, ideias, a gente tem um monte. Boa vontade, amor no coração, a gente tem um monte. Mas a gente precisa de grana. E a gente ainda acha que pode rolar, mas assim, o país está num momento muito complicado para quem faz o que a gente faz, né? Mas a gente tem essa vontade, sim, de expandir, de tratar desse assunto, né, de outras maneiras, que não seja só o Instagram. Eu acho o Instagram maravilhoso, acho incrível, mas eu acho que é importante também a fotografia, o que a fotografia propõe no Everyday, chegar nas pessoas, não só esperar que as pessoas cheguem até a gente, até porque a gente está falando de assuntos que são relevantes para todo mundo, né? E não só para quem é da fotografia. Pelo contrário, no caso do Everyday, a fotografia ela é um meio para a gente poder falar de outras coisas. Acho que não só no caso do Everyday, né? Eu acho que a fotografia ela é, de modo geral, uma desculpa para a gente falar de outras coisas. Mas no Everyday, especificamente, ela é uma ferramenta para a gente poder discutir e expor o país, o Brasil, o brasileiro, os lugares, as questões. E temáticas, temáticas urgentes, assim, né? Temáticas urgentes e necessárias, assim. A Thaís Alvarenga está perguntando aqui como é que se já rolou essas ações nas periferias mesmo, assim, se já teve alguma, se já rolou algum intercâmbio. Não, mas isso aí é uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer, a gente vai fazer.
Até porque, para fazer isso, a gente conseguiria fazer de uma maneira que não... A gente não precisaria de um grande patrocínio para isso. E a gente, passando a quarentena, Thaís, que ela chama? Aham. Passando a quarentena, a gente vai resolver isso, Thaís. Que já é uma Vai, vontade nossa. vai, tá muito bom. E uma dúvida também, Ivana, a relação com outros everydays, assim, como é que acontece? Vocês trocam algumas coisas, vocês se publicam? Como é que rola Sim, esse intercâmbio? Os próprios fundadores também, eles têm uma participação nesse sentido? sim, sim. Isso uma questão, inclusive, muito interessante, porque a gente acaba conhecendo fotógrafos e fotógrafas do Brasil, do mundo todo, né? Então, essa troca, ela é muito interessante. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é uma Ah, que loucura, demais. o povo escreve até em árabe, e a gente tem também um grupo, esse grupo do WhatsApp é só para os editores. Agora, tem um grupo no Facebook, um grupo fechado, que é para os colaboradores. Então, tem os colaboradores do Brasil, e aí a gente está sempre trocando, publicando as coisas lá. E o Everyday Projects, que é o Peter e o Austin, a gente está sempre falando com eles. E tem umas coisas assim que estão para acontecer. A gente fez até uma reunião no final do ano passado, um call com vários editores de vários Everydays. E tem umas coisas para rolar de, mundialmente, assim, incluindo todos os everydays. Então, assim, é uma coisa que tá sempre em movimento, que está sempre acontecendo, algumas parcerias, não vou falar agora porque eu esperar as coisas acontecerem para a Claro. gente poder falar. Sim, esse intercâmbio super existe constantemente, claro, com alguns everydays mais, com outros menos, mas com o Peter e com o Austin sempre. E toda quinta-feira, a maioria dos everydays, e a gente também, a gente publica um everyday amigo. Então, Ah, toda a gente publica o Everyday México, na outra quinta o Everyday Ásia e por aí vai. É uma gentileza e é também uma forma da gente apresentar os trabalhos dos fotógrafos e dos outros everydays para essa rede aumentar mesmo, né? E super uhum. funciona, é muito legal. Que demais. A gente até pulou um pouco, eu acabei pulando essa parte assim de falar um pouco das origens do Everyday Brasil, né? Como é que ele começou, a gente falou um pouco, ele está inserido, né, nesse projeto global que são os projects. E a Ivana também, eu achei de uma generosidade, de uma humildade também muito grande. Ela falou para mim, Bruno, falou um bastidores assim da nossa conversa antes, ela falou assim, Bruno, eu quero falar mais do projeto, eu sou, né, o projeto ele funciona por ele mesmo e tal. Mas a gente sabe que por trás dele também tem tu, tem a Lívia, assim. Então, destacar essa curadoria, assim, primorosa que vocês fazem mais uma vez, assim. E aí, se tu pudesse falar um pouquinho, assim, de como é que tu também te inseriu nisso, assim, como é que tu começou, o convite veio deles, tu pegou o projeto lá no início e te inseriu nele, como é que foi, assim? Então, eu sou fotógrafa, né? E aí, em 2000 eu não atuo mais tanto como fotógrafa, praticamente quase nada, fotografando mesmo. E aí, em 2014, eu já estava meio que muito mais interessada nessa coisa da pesquisa, de pesquisar fotógrafos pelo mundo, e isso começou a me seduzir muito, comecei a gostar muito disso e tá triste, assim, com a minha vida de fotógrafa. Eu comecei a entender que eu queria outra coisa. E aí veio muito a calhar, assim, sabe? Essa coisa de você querer uma coisa e aí eu conheci foi em 2014, eu conheci o Everyday África. Nesse período ainda eram poucos, era o África, o Irã, não me lembro mais quais, mas eram poucos. Aí eu falei, nossa, mas isso é incrível, porque é um projeto incrível, né? É demais. E aí, e aí eu fui atrás, eu procurei eles, entendi que era o África ali, que era o que tinha começado, procurei eles e eles têm algumas regras para você
fundar o Everyday no seu país, na sua região. E aí a gente foi conversando e tal, e aí eu comecei. Aí eu comecei, não achei que fosse, não sabia direito o que ia rolar, e enfim. E isso mudou completamente a minha vida. Aí, só uma coisa que eu acho legal falar, em 2017, a gente fez uma exposição no Irã. Isso foi muito. Nossa, Tem até um vídeo, pena que não, depois eu te mando esse vídeo. claro. Emocionante. E o Everyday Gouchar, acho que é assim que fala. É uma região, uma cidade no Irã, onde vivem refugiados do Afeganistão. Então, o Everyday Gouchar é formado por fotógrafos refugiados do Afeganistão. Então, é Bah, super interessante. E aí, eles convidaram a gente para fazer uma exposição lá com eles, em Gouchar, no Irã, imagina, incrível. E aí, a gente fez bah. essa troca. Infelizmente, não deu para eu ir, mas a gente acompanhou tudo, e aí eles filmaram, eles inaugurando a exposição, os amores, assim. Eles fizeram uma fitinha, e aí um deles tinha acabado de ter uma filhinha, um bebezinho. Aí eles colocaram a tesoura na mão dela, e depois eu te mando. Eu chorei. Então, Como não, né? não, maravilhoso, depois eu te mando. E essas trocas realmente são muito enriquecedoras. Aí, ano passado, a gente até devolveu a gentileza. E a gente fez só que a gente não conseguiu fazer uma exposição. E a gente fez uma projeção, porque assim, a gente é a rainha da projeção, porque projeção é muito democrático e é barato, né? Enfim, você precisa ter só um lugar onde projetar. E aí a gente fez uma projeção com fotos, fotos do Everyday Brasil e fotos deles de Gouchar. E é isso. Foi assim que aconteceu. E aí, ano passado, a Lívia, que eu conheço ela há um tempo, a Lívia, vem do cinema, produtora, trabalhou muito tempo com cinema, e aí ela começou a entrar na fotografia também, é uma pessoa incrível, maravilhosa, e desde o ano passado ela está comigo nessa também. Que demais, que demais. E tem Então, mais uma pergunta pode chegando falar. aqui. A Madalena, já que o pessoal está querendo saber como é que faz para adquirir as fotos, se é que tem como adquirir as fotografias da Ótima essa VLT. pergunta, ótima essa pergunta. Ela já estava na minha listinha, mas eu estava esquecendo. Então, no site do Everyday Brasil, everydaybrasil.org, a gente tem uma lojinha. E Ah, olha aí. a gente tem essa lojinha, porque assim, as fotos que estão lá, nessa lojinha, nós já temos ela impressa. Aí a gente manda para as pessoas que compram por lá mesmo e tal. Mas se a pessoa se interessar por alguma foto que não esteja na lojinha, alguma foto que esteja no nosso feed, é só entrar em contato, que a gente, junto com o fotógrafo, a fotógrafa, a gente faz esse print e encaminha. Então, assim, sejam super bem-vindos à nossa lojinha. Ah, que demais! Ainda faz um papel de mediação aí, de fazer esse contato lá com o fotógrafo ou a fotógrafa, caso não Sim, esteja lá. Que demais! Não sim, a gente sabia tem demais muitas fotos impressas. Porque a gente também participa de alguma, da Feira Cavalete, que é realizada pela Doc Galeria, com quem eu trabalho também. Então, a gente tem essas fotos impressas, assim, a gente tem bastante coisa. E o que Que a gente não demais! tem, a gente faz e manda. Que demais! Que bom, bom saber também desse papel do Everyday aí, fazendo também ajudando na economia dos fotógrafos aí. Baita. Sim, e nesse momento super importante, gente. Momento quarentena, a gente é fotógrafo, eu acho que é o momento para a gente vender foto. Isso é legal também de falar, assim, né? Como é que está caracterizado, assim, a cobertura dos fotógrafos nesse momento, assim, o que tu sente e como é que isso está se expressando também nas fotos que estão chegando para vocês, assim, como é que vocês estão tratando disso, como é que tu vê os fotógrafos atuando, assim, nesse momento, assim, Ivan? Então, a gente está há 2 semanas só falando disso. É, acho que faz umas 2 semanas mesmo, que a gente só está publicando
esse assunto e abordando esse assunto das várias formas, porque, né, dá para abordar isso de várias formas. Não acho que dá para mudar de assunto ainda. Tenho recebido coisas, tem gente falando, recebi coisas muito legais, interessantes, quero publicar mais para frente, mas não dá ainda. Eu acho que a gente ainda tem que sentir quando for para mudar de assunto, mas ainda não dá para mudar. Então, assim, a gente acabou de publicar uma foto umas fotos da Amanda Perobelli, agora há pouco. Hoje de manhã a gente publicou umas do Bruno Santos, que é abordando a epidemia no que diz respeito às pessoas que moram na periferia, nas favelas. Então, a gente está abordando esse assunto de várias maneiras. A gente conseguiu até publicar uma foto com um certo humor. A gente está tentando falar disso das mais variadas maneiras nesse momento, mas o assunto agora é esse, e assim, tem bastante coisa sendo produzida, os fotógrafos e as fotógrafas estão na rua documentando o assunto, e é isso. Demais, demais. Bom, olha só, eu falei que ia passar voando, assim, eu falei pra Ivana, a gente vai começar a conversar, quando veja vai ser, tipo, quase 8 horas, assim. É tipo, 10, 15 para... Você tinha razão, hein? Você tinha razão. Rápido. E aí, enquanto vocês vão pensando, então, nessa reta final aí de perguntas, eu fiz um desafio, propus um desafio aqui para a Ivana antes de começar, mas não foi um desafio de amigo, assim, né? Avisei antes para não deixar ela numa situação, assim, constrangedora e de última hora. E falei para ela, Ivana, tu que tem na condição de curadora, que tem muita referência visual, além da fotografia, né? Vem do cinema, vem desse consumo que a gente tem de narrativas, assim. O que tu poderia deixar de dica também para quem está nos assistindo aqui, para essa quarentena, para esse período de quarentena? Então, a gente tem trocado um monte, né? Listas, assim, X filmes de fotografia, tantos perfis de fotógrafos, tarará, tem um monte de dica que vem surgindo também nesse momento como propósito também dessa conversa, assim, desse festival que eu estou chamando, assim, né? De tornar isso tudo um pouco mais leve, assim. Deixa algumas dicas aí para nós, além de seguir todos, né, e todas, depois que terminar essa live, quem ainda não segue, passar a seguir o Everyday Brasil. E, enfim, o que tá rolando, o que tu tá fazendo nesse período, o que tu tá consumindo aí que vale a pena dividir com a gente? Então, você tinha falado para eu falar de um filme, um livro e algumas sugestões para seguir. Eu pensei nos 3. Olha aí. Uma coisa boa para quarentena, que eu tô nessa também, de procurar coisas interessantes para consumir, para assistir. Tem um festival de cinema francês online, não sei se você conhece, que chama My French Film Festival. Ele acontece todos os anos, e sempre em fevereiro, e aí ele disponibiliza a publicação, a produção recente do cinema francês. Aí você só faz um cadastro, é gratuito, aí você assiste, fica um mês online disponível, aí você vota, e eles são filmes incríveis. Só que já passou, em fevereiro. Como a gente está na quarentena, eles fizeram uma ação que chama Stay Home. Então, eles liberaram os curtas, que são curtas maravilhosos, dessa produção recente do cinema francês. Não tem a ver com fotografia, mas tem, porque o cinema e a fotografia andam juntos, e a fotografia também é resultado do que a gente consome, absorve, né? Enfim. Então, essa é uma dica boa, My French Film Festival. É só entrar, fazer o cadastro, assistir os curtas franceses. De livro, eu sempre vou responder esse mesmo livro. Todo mundo deve conhecer esse livro, mas enfim, é um livro muito importante para mim, que me virou a chavinha na fotografia, quando eu comecei a estudar fotografia, que é As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Quando eu comecei a estudar fotografia, no começo dos anos 2000, teve um momento que eu não tinha certeza se era esse caminho que eu queria seguir mesmo. Aí eu li esse livro e virou essa chavinha, e aí eu tô nessa até hoje. Que é um livro que o Ítalo Calvino é um escritor maravilhoso,
E nesse livro ele usa as cidades como metáfora da experiência humana. E é um livro muito imagético, cheio de símbolos. Não tem como você ler e não pensar em imagens e criando imagens automaticamente, simultaneamente. Então, é uma dica. Aí, eu vou dar 2 dicas de páginas para vocês seguirem, que são 2 projetos que eu gosto muito, que conversam, de certa forma, com o Everyday Brasil. É o Rocinha sobre Lentes, que a gente até fez uma matéria sobre eles no site do Everyday, que é um coletivo de fotografia de uns meninos queridíssimos que moram na Rocinha, são fotógrafos, e eles documentam o dia a dia da Rocinha. Então, Nossa, a Rocinha sobre demais. Maravilhoso. E um outro aqui de São Paulo, que é o De Campana Foto Coletivo, que eles também são os 3 meninos queridíssimos, o José, o Léo e o Anderson, que eles documentam o dia a dia das periferias aqui de São Paulo. Eles também têm uma matéria sobre o trabalho deles no site do Everyday Brasil. Então, e são trabalhos que conversam muito com a gente, porque eles documentam o dia a dia da comunidade deles e da periferia, tanto aqui como no Rio. Então, a minha dica é essa. Que demais, que demais. E por falar em periferia, em fotógrafos populares, por assim dizer, a gente está super num time também bom para já anunciar o nosso convidado de amanhã, que é o Ratão Diniz, que é um egresso da Escola de Fotógrafos Populares do Hiper, né? Aqui da favela da Maré, no Rio de Janeiro. E, enfim, né? Todos os fotógrafos que saíram dessa Escola de Fotógrafos Populares lá do Hiper são super talentosos, assim. Eu sou suspeito para falar que a minha dissertação de mestrado foi sobre a Escola de Fotógrafos Populares, conversei com eles na época, entrevistei eles, e né, a relação só continuou, fiquei amigo, assim, né? Sou amigo pessoal de muitos deles, assim, e fiz questão de trazer eles para esse festival, assim, porque, nossa, é gente que passa de quem não tinha relação com a fotografia a referência na fotografia brasileira, assim, fotodocumentaristas contemporâneos que mostram, assim, junto, né, dentro da proposta do Everyday, um Brasil que a gente até então não conhecia e desde uma ótica muito privilegiada, assim, muito bonita, assim, muito poética. Então, já aproveitando roubando um pouquinho do tempo da Ivana para fazer uma propaganda. Eu recomendo também, o trabalho do Ratão é incrível. Então, aproveitar essa reta final para fazer essa propaganda da live de amanhã, então, com o Ratão Diniz, dando continuidade ao Foto em Casa. E também agradecendo, né, nessa reta final, assim, do fundo do coração, assim, a Ivana por toda a sensibilidade, a generosidade, a receptividade que teve comigo, assim, de desde sempre, assim, já topar participar. E, de novo, te parabenizar, assim, Ivana, porque, de fato, assim, eu queria muito aproveitar esse pretexto desse festival para conversar com com pessoas que são referência para mim, assim. E o Everyday, como eu disse, assim, para mim sempre foi uma referência. São poucos os perfis que eu assino lá para ficar recebendo toda vez que publico uma foto, eu ser notificado. E o Everyday é um deles exatamente por isso, assim, porque eu tenho certeza de que, né, reiterando o que eu falei antes, né, de repente a audiência mudou aí nesse meio tempo, mas eu estava falando justo desse filtro, desse papel de curadoria, que é super importante e que às vezes a gente fica perdido, assim, no meio dessa avalanche de imagem que a gente recebe. Parece que às vezes a gente está vendo mais do mesmo, parece que não tem nada novo, parece que aí enche o saco, assim. Às vezes a gente quer distanciamento das redes porque parece que está num déjà vu, assim, cíclico, que nada mais chama atenção, que nada mais é relevante ou interessante. Então, por conta disso, né, destacar o papel que vocês têm de tornar interessante, de tornar esse espaço vivo e atrativo e surpreendente, assim, né, que eu acho que é o que, pelo menos, me satisfaz, é o que me chama atenção e eu acho que de muita gente que está aí. Enfim, muito obrigado. Obrigada a você. E como eu te falei agora, antes, nos bastidores, essa iniciativa é incrível. Ela nasceu
por conta da quarentena, tal, pelo que eu entendi, para a gente poder se aproximar e continuar conversando de alguma forma, mas eu acho que você tem que dar sequência a isso, acho que você tem que chamar, tudo bem, você fica se desculpando que você chama de festival, pode chamar de festival, e você tem que dar sequência nisso, é incrível, a gente tem que manter esse debate ativo, as trocas ativas, a gente tem que se aproximar, e vida longa, e parabéns, e muito obrigada pelo convite, eu adorei. E obrigada a todo mundo que passou por aqui. E é isso aí. Vamos se falando, foi ótimo, foi lindo. Fiquem em casa, álcool gel. Logo mais a gente volta à programação normal, se Deus quiser. Isso aí, vamos torcer para isso. Muito obrigado, então, Ivana. Então, todo mundo convocado a participar. #EverydayBrasil, mandando e-mail, fazendo algum tipo de contato para também fazer voz e dar visibilidade para esse monte de Brasis aí bonitos que a gente tem. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, beijo.